Ok, então vamos lá, falar sobre a terceira letra A do nosso Plain English Framework, que é ativar ou aplicar. Porque não adianta você simplesmente estudar algo, né, decorar uma informação e não poder usá-la. Como eu disse antes, encontro pessoas, médicos, técnicos de informática que conseguem ler, mas não conseguem ouvir e nem falar para poder se expressar. Existem três formas de você praticar algo, alright? Que nós vamos falar nesse vídeo. Primeiro é pensar em inglês. Segundo é conversar com outras pessoas. Vamos falar sobre formas de fazer isso. E a terceira é transcrever o texto, aquilo que você aprendeu para treinar a parte da escrita. Porque quando você está ouvindo, né, ou você está lendo algo, isso é uma coisa mais passiva. As frases já são feitas, as palavras estão aí, você simplesmente precisa vê-la, ouvi-la e compreender aquela compreensão oral ou escrita. Então, uma coisa bem passiva, tranquila. Agora, quando você precisa formar suas próprias frases com as palavras que você já aprendeu, uma coisa mais ativa, exige mais de você. Então, desculpe, quando você está ouvindo e lendo, você está praticando e treinando, mas como é que você vai treinar a parte escrita e treinar a parte da conversação? A primeira coisa que você pode fazer é pensar em inglês, ok? Como eu disse, pensar é legal porque é uma forma de praticar, não é uma forma de você aprender. Existe um grande controvérsia, é uma coisa meio polêmica online. Tem professores que dizem, pense em inglês, você vai aprender a pensar em inglês. E os alunos perguntam, mas como é que eu vou pensar em inglês? Outros professores já dizem, não pense em inglês, isso é errado, isso aí é coisa de professor que não sabe ensinar, que não tem didática, que exige que o aluno pense quando o aluno não sabe. Não é bem por aí. O pensar em inglês serve duas funções. A primeira é poder praticar, é uma forma de praticar aquilo que você já aprendeu, né? Você estudou, aprendeu algo, agora é o momento de praticá-lo. E a segunda coisa que ela te ajuda a fazer é perceber o que você ainda não sabe. Você vai perceber as palavras que faltam no seu vocabulário, as estruturas, as conjugações que você ainda não sabe formar. Então digamos, você aprendeu umas palavras, car, yellow, hole, woman. Aí você sai pra rua e você está caminhando na rua, obviamente você poderia conversar em voz alta, né? Tem alunos que fazem isso, dizem, minha mãe pensa que eu sou louco porque eu fico em casa conversando em voz alta. Mas se você não quiser conversar em voz alta, o que é que os outros percebem, pode pensar consigo mesmo. Eu lembro quando eu estava estudando francês, a primeira vez que eu teve um diálogo com um vendedor numa loja. Eu imaginei eu entrando na loja, conversando com a pessoa, dialogando, e aí eu pensava, como é que eu vou dizer isso? Aí eu formava a frase e ele respondia, né? Provavelmente estava errado, porque eu que estava colocando as palavras na boca dele, mas para mim estava perfeito. Ele era francês e eu estava conversando com ele. Mas aí eu percebia também, como é que eu digo isso? Eu não sei. Como é que eu vou conjugar isso? Eu não sei. Então eu anotava para descobrir depois. Então, digamos, você está descendo a rua, você pode falar em voz alta, ou se tiver pessoas por perto, pensar na sua própria cabeça, aquelas palavras que você conhece, car, né? Quando eu estava comecei a aprender francês e comecei a escrever, tinha uma foto, era para escrever uma frase, eu jogava lá uma palavra que eu não sabia como juntar a frase, né? Lembro, a primeira imagem que eu vi era de um homem andando de camelo no deserto. Aí joguei uma palavra lá, umas cores, blue, né? Porque eu vi azul do céu, eu vi animal, não sabia dizer camelo em francês, então eu escrevi animal, coisas assim. Então você está andando, vai observando e o que você poderia dizer nessa situação? Car, o carro amarelo, yellow car, como é que eu digo? O carro é amarelo. This is a yellow car. Se não souber, anote para aprender depois. Tem uma mulher dirigindo. Woman. Woman drive car. Mas como é que eu digo dirigindo? Como é que conjuga o verbo? Eu não sei. Então anoto para quando chegar em casa, pesquisar no Google ou pegar um dicionário para aprender a dizer essas coisas. Então, woman driving yellow car. The car hits
Eu sei que tem um buraco e que vai bater, eu não sei dizer que vai cair no buraco, então eu anoto para aprender depois. Então dessa forma, aí você imagine você gritando, look out, stop, né? Aí a mulher vira para olhar, ela fala alguma coisa e vocês começam a dialogar. Então na sua cabeça você já vai pensando em inglês, pegando as palavras que você já conhece, as estruturas que você já conhece, é uma forma de você preparar para conversar com uma pessoa. Quando você chega nesse ponto, você pode sair para conversar com alguém. Obviamente, você pode não estar preparado para isso psicologicamente, ainda ter vergonha de falar alguma coisa errada, ter medo do que a pessoa vai pensar. Então, existe uma ferramenta também que pode te ajudar, que são os robôs online. Você pode pesquisar, vou deixar os links aí embaixo, você encontra um robô, você é tipo o Siri, né? Você não fala com a Siri, ela te responde, só que a Siri só te responde, ou te mostra onde encontrar informação, faz alguma coisa básica. O robô, você faz uma pergunta, ela responde, ela te faz uma pergunta, você responde de volta e vocês podem ir dialogando. Tem um site que é bem legal que já tem diálogos completos, então você pode estudar o diálogo e ir lá e treinar com o robô. Eu acho, se eu não me engano, vou dizer aqui de cabeça que é ESL Fast, eslfast.com, mas vou conferir depois e olhar aqui. Mas faz muitos anos que esse robô está online, então é muito bacana. Então, você treinou na sua cabeça, na sua mente, nos pensamentos, viu as palavras que ainda faltaram, aprendeu, treinou mais, pensou, vai lá, pratique, converse com o robô e quando você tiver praticado com o robô, aí você pode ir lá e conversar com uma pessoa, usar aquelas palavras, aquelas frases, contar para ela algo que você está estudando e aprendendo inglês. Pode dar o resumo. Tinha uma aluna que toda aula ela voltava em casa e ensinava para os pais dela. As histórias que a gente criava, ela contava e ensinava para a família dela. Então, ela foi uma das alunas que desenvolveu muito mais rápido. Tem um ditado em inglês que diz mais ou menos assim: quando uma pessoa ensina, dois aprendem. Então, não somente a pessoa que está estudando aprende, mas também o professor aprende, porque ele vai pensando, refletindo nessas coisas e vai aprendendo ainda mais, outras formas de aplicar essas informações. Quando você aprende algo em inglês, procure ensinar um amigo, ensinar um parente, outra pessoa, para você ir desenvolvendo essa sua rede de pessoas com quem você pode conversar. Vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Quantas pessoas você deveria ter na sua rede de inglês e quem são essas pessoas, onde encontrá-las, como falar com elas e tudo isso. Mas é isso aí, então vai pensando, praticando com o robô, conversando com uma pessoa. Anos atrás não tinha, a internet estava surgindo, então as pessoas conversavam com os colegas de sala, o professor. Depois surgiu a internet, MSN, aqueles bate-papos, então você entrava e conversava, a gente dizia para conversar com alguém, mas muitos alunos ficavam com receio de conversar com estranhos, alguém que não sabia quem era. Então, hoje em dia existe Skype, Google Hangouts, enfim, muitas formas de você conversar com pessoas. Vamos falar sobre dicas de conversar, procurar essas pessoas, desenvolver a sua rede, mas se ainda tiver receio ou preocupação, pode aproveitar a nossa plataforma. Como disse, na nossa plataforma já está incluído nas lições e tudo, você já tem acesso a aulas de conversação com professores nativos, todos os professores são nativos, conversar lá com o professor, com os outros colegas, num ambiente seguro para treinar e praticar aquilo que você estudou dentro das lições. Inclusive tem um aluno que disse: David, eu não gosto de estudar de tarde, porque tem muito brasileiro e mexicano, prefiro chegar da faculdade à noite, fazer um lanchinho, fazer a tarefa, e eu entro meia-noite e eu pego aula com os japoneses e coreanos do outro lado do mundo. E também não tem limite de quantas aulas você pode assistir. Você pode entrar e ver os horários que tem disponível, escolher lá, reservar o seu horário, e depois entre e assiste a aula, terminou, pode reservar outra, assistir outra aula. Então você vai treinando e praticando o seu inglês dentro de um ambiente seguro. Então, se já tiver acesso a essa plataforma, vai lá, dê uma olhada. Se ainda não tem, entre em contato com a gente, vê como é que a gente está trabalhando no momento que você assistir esse vídeo.
Porque pode ser daqui para lá, essa plataforma que a gente está utilizando só faz uns 3 anos. Então pode ser que daqui uns 2, 3 anos surja algo ainda melhor. Quem sabe um chip que você pode implantar na cabeça e sair falando inglês perfeitamente, né? Mas quando chegar esse momento, essa é a ferramenta que nós recomendamos e utilizamos com os nossos alunos aqui na escola. Alright. Tem também a questão de, essa foi aí a forma de treinar e praticar a conversação. Vou falar também rapidamente sobre como treinar e praticar a parte escrita. Isso é muito importante, vai reforçar aquilo que você aprendeu no dia anterior. Eu não recomendo que você faça isso no mesmo dia que você ouviu o áudio do seu texto. Lembra, você pega áudio, texto, vai estudando as palavras, ouvindo, treinando, praticando. No dia seguinte, você pega aquele áudio de novo, sem olhar para o texto, vai ouvindo, né? Pode colocar um aplicativo como o VLC ou outro, o próprio Windows Media Player do Windows faz isso, você pode diminuir a velocidade. Então, eu vou colocar o áudio em 75%. Aí fala mais devagar para você entender melhor. Depois, com o tempo, você vai acelerando até chegar na velocidade normal. Mas aí você vai ouvir o áudio e você vai escrever o que você está entendendo. Porque aí você vai perceber as palavras que você está escrevendo errado, o que você precisa, não entendeu direito. Então você vai ouvir e escrever. Vai escrever errado? Vai, mas não tem problema, é assim que a gente aprende. Criança não fala errado e os pais não corrigem, é assim que você também vai aprender. Você vai tentar errar e aprender com o erro. Aí você pergunta, David, quem é que vai corrigir a minha transcrição? Você mesmo. Você ouviu, escreveu, deu pausa, voltou. Tem até o looping, né? No VLC ele tem um looping A-B que você escolhe o ponto A, vai até o ponto B, clica o botão e ele fica repetindo apenas aquela frase quantas vezes você precisar até conseguir escrevê-la. Especialmente no início, se estiver começando, vai ser meio devagar, precisar fazer isso várias vezes. Mas com o tempo isso vai melhorar. Então, quando você terminar de transcrever, não precisa ser muita coisa não, né? Pegue um áudio de 1 minuto, 2 minutos. Não precisa ser um texto enorme não, um texto de 2 minutos. Quando eu comecei a fazer esse processo no francês bem no início, um áudio de 2 minutos, às vezes demorava meia hora, 40 minutos para eu transcrever, corrigir e aprender coisas, o que eu tinha errado, né? Então você ouviu, transcreveu, aí você pega o texto original que você estava usando no dia anterior e compare o que você escreveu hoje com aquele texto lá, e você vai perceber o que você escreveu errado, o que você soletrou errado. É melhor porque assim, eu como professor, quando o aluno me entrega uma tarefa e eu corrijo, entrego de volta para ele, às vezes eles nem olham. Pega, pã, joga na mochila, no livro, no lixo, e aquele tempo que eu tive de corrigir, ela nem aproveitou para melhorar o seu inglês. Então isso é meio frustrante como professor. Então você não precisa contratar um professor para fazer isso por você, para corrigir os seus textos. Você mesmo pode fazer isso. Você pega o seu texto, compare com o original, e você vai aprender com os seus próprios erros. Tem pessoas que dizem, David, mas não pode errar, tem que fazer certo na primeira vez. Não, quem é que sai fazendo as coisas certas de primeiro? Ninguém, né? A gente vai aprendendo, treinando, praticando, errando, praticando de novo, e a gente continua praticando até conseguir acertar. E a gente continua errando, né? Tô tocando violão, cometendo erros, mas eu vou até eu conseguir tocá-la perfeitamente. Então é mais ou menos esse mesmo processo. Então ativar, praticar, aplicar aquilo que você está aprendendo, tanto na parte escrita quanto na fala, utilizando essas habilidades ativas. Ok, então comece a testar isso com seu próprio inglês, comece a pensar consigo mesmo, dê uma olhada nos links do robô, converse com o robô, sai e converse com uma pessoa e tente transcrever um texto que você ouviu recentemente daquele testando a questão do sei, ok? Faça isso,
Pode levar uns 2, 3 dias, uma semana se precisar para testar e implementar bem. Quando você voltar para o próximo vídeo, nós vamos falar sobre desenvolver a sua própria rede de amizades, pessoas com quem você pode praticar. Alright? See you then. Bye bye.